Nós vamos ler, para iniciar, alguns versículos do capítulo 3 de Daniel. Daniel, capítulo 3. Diz a palavra do Senhor. Daniel, capítulo 3, verso 1, tá? Diz a palavra. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os príncipes, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os capitães e todos os oficiais das províncias para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Lá no versículo 4, irmãos, agora. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos e nações, que quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda espécie de música, prostrar-vos-eis e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não se prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Ó Senhor, estamos aqui hoje reunidos para estudar, Senhor, sua palavra, meditar na sua palavra neste domingo. Senhor, fale conosco. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo possa nos dirigir neste estudo, abrir a compreensão dos textos para nós e aplicar o nosso coração, Senhor, para a sua glória e para o nosso bem. E de todas as pessoas que ouvirem também a gravação, com perdão dos nossos pecados, em Cristo Jesus, que assim seja. Amém e amém. Pode sentar, irmãos. Pode sentar. Irmãos, hoje de manhã eu falei com vocês sobre o reino de Deus e o que Deus está fazendo entre nós, ao mesmo tempo em que existem os reinos deste mundo, do mundo pagão. E eu disse para vocês que os reinos deste mundo, lembrando vocês do sonho de Nabucodonosor, que ele teve um sonho, vocês lembram que o sonho dele foi uma visão de uma grande estátua, e a cabeça da estátua era de ouro, aí tinha as várias partes da estátua, e os pés da estátua eram ali frágeis, e foi quebrada. Foi tirado um pedaço de pedra, e essa pedra caiu sobre os pés da estátua, e ela foi totalmente destruída. Acabou-se totalmente. E essa pedra, ela se transformou, ela cresceu e ela tomou conta de toda a terra. E eu procurei mostrar para vocês hoje de manhã que, e essa foi a interpretação que o próprio Daniel deu para Nabucodonosor, que o reino dele e que todos os reinos deste mundo, eles vão ser destruídos e que o reino de Deus ele vai prevalecer. E mostramos aqui, procurei mostrar para vocês aqui, que tudo começa com a pessoa de Jesus Cristo, quando ele nasce em Israel, porque Daniel diz lá, né, que no tempo desses reinos, então, esse reino vai se manifestar, esse reino que vem do céu, esse reino de Deus, e que a partir ali de Jesus Cristo, esse reino começou a crescer, a se desenvolver, e que um dia vai se manifestar visivelmente quando Jesus Cristo voltar. Então, hoje de manhã, eu procurei colocar para os irmãos a seguinte questão aqui, para vocês pensarem, né? Que nós temos então esse reino de Deus inserido nos reinos deste mundo, e que esse reino de Deus ele cresce não através da força das armas, como Jesus mesmo falou para Pilatos, que ele disse: olha, eu estou aqui, e se o meu reino fosse deste mundo, os meus servos estariam lá fora lutando, guerreando a meu favor, mas não, o meu reino não é deste mundo, o meu reino é o reino da verdade,
Quem é da verdade ouve a minha voz. Quer dizer que o reino de Deus não cresce como os reinos do mundo, que todo o reino do mundo tem que ter armas. Os irmãos sabem muito bem disso, que não existe um país, não existe uma nação, não existe um governo que não tenha armas para se impor, para impor a ordem, a lei e assim por diante. Mas o reino de Deus não. O reino de Deus não cresce pela força das armas, mas ele cresce pela proclamação da verdade, pela proclamação do Evangelho. E aí eu disse para vocês, irmãos, o que faz a grande diferença, o que determina realmente a diferença entre os súditos do reino de Deus, que é esse reino de Cristo, que vai se manifestar visivelmente quando Jesus voltar, mas que já está entre nós, crescendo através da proclamação da palavra de Deus. Os súditos desses reinos, eles são diferenciados dos súditos dos outros reinos pagãos. Uma pessoa que é simplesmente deste mundo e que não pertence a Jesus, o que faz diferença é aquilo que Jesus diz no Sermão da Montanha. Lembra que eu encerrei dizendo? Que Jesus, ele dá uma ordem, ele diz assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. O que mostra que nós somos ou não súditos do reino de Deus é a nossa busca. Se nós estamos buscando o reino de Deus e a justiça de Deus, é porque nós somos súditos do reino de Deus. Se porventura alguém não está buscando o reino de Deus e a justiça de Deus, mas busca apenas os reinos deste mundo e, inversamente, a injustiça dos reinos deste mundo, é porque não pertence ao reino de Deus. É isso que faz a grande diferença. E eu tenho estudado com vocês aqui neste mês de janeiro, essa série de mensagens sobre Daniel e seus companheiros nos reinos pagãos, porque nós estamos estudando exatamente Daniel como um exemplo, irmão, de um súdito do reino de Deus, uma pessoa que estava na Babilônia, mas que todos os dias ele orava. Olha que coisa importante e muito de grande significado. Todos os dias ele orava com a janela aberta para Jerusalém, mostrando que ele era de Jerusalém, não da Babilônia. Nós cantamos aqui agora, nesse salmo, que é um salmo difícil, É um salmo imprecatório, chamado imprecatório, é um salmo de maldição. É um salmo que diz que Deus vai destruir a Babilônia, mas esse salmo também diz assim: se eu não lembrar de ti, que minha língua ao meu paladar se apegue, se eu a Jerusalém não preferir, que é o regozijo. Ou seja, o verdadeiro israelita, o verdadeiro homem, a verdadeira mulher de Deus ali no povo de Israel, não esquecer de Jerusalém. É por isso que o Daniel ele não esquecia de Jerusalém. A janela dele, quando ele orava, estava voltada para Jerusalém. Porque Jerusalém é o símbolo da aliança, é a cidade de Davi, é a cidade do grande rei, é a cidade, então, que representa o reino de Deus. Ele estava na Babilônia, vivendo na Babilônia, trabalhando na Babilônia, mas o coração dele estava em Jerusalém. Então, é a mesma coisa hoje, irmãos. Os súditos do reino de Deus, o coração dos súditos do reino de Deus está na Jerusalém que vem do céu. Não a Jerusalém que está lá no Oriente agora, até hoje, mas na Jerusalém que vem do céu, porque Jerusalém que está lá no Oriente é só um símbolo da Jerusalém celestial. De maneira que é isso que Jesus quer dizer quando ele diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, ou seja, busquem a Deus, busquem o seu reino, vivam esperando a volta de Cristo, vivam esperando que vocês estejam muito em breve no reino de Deus e não busquem simplesmente as coisas, os reinos deste mundo. E é isso que faz a grande diferença entre um súdito do reino de Deus e um súdito dos impérios pagãos deste mundo pecador. E aí eu disse para vocês hoje de manhã que hoje à noite eu iria fazer, irmãos, uma espécie de análise, vamos dizer assim, das ações, do coração e das ações das pessoas dos reinos pagãos em comparação com Daniel e com seus amigos que são de Jerusalém. E hoje eu vou começar aqui a meditar com vocês. Nós já fizemos a exposição até o capítulo 6. Na verdade, eu estou nessa série fazendo uma abordagem dos 6 capítulos e procurando tirar lições aqui sobre Daniel, como eu disse, e os seus amigos nos reinos pagãos, para que nós hoje possamos aplicar a nossa vida. Então, o que eu vou fazer agora, irmãos, eu acredito que não vai dar tempo de eu fazer a comparação agora nessa mensagem da noite entre
essas pessoas pagãs, as ações delas e Daniel e os amigos dele. Eu acho que não vai dar tempo. Se der tempo a gente faz, senão a gente continua no próximo domingo. Então o que eu quero mostrar para vocês é como é o coração de uma pessoa pagã. E quais são as ações de uma pessoa pagã que correspondem ao seu coração. E eu quero falar disso especialmente em relação a como esta pessoa pagã, essa pessoa que é apenas do reino deste mundo, ela age em relação aos seus próximos. E isso, irmãos, vai mostrar a grande diferença. Porque quando Jesus diz lá no Sermão da Montanha, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, ele está dizendo que o coração daquele que pertence a ele está no reino de Deus. E quando Jesus diz lá que nós devemos, no mesmo Sermão da Montanha, amar até os nossos inimigos, ele está mostrando que, porque o nosso coração está em Deus e no seu reino, sendo nós então súditos do reino dele, nós vamos tratar os nossos inimigos, até os nossos inimigos, com amor, com compaixão, com perdão. Então, essas coisas mostram o seguinte: quem é pagão, quem não é de Cristo, ele não tem o coração no reino de Deus, mas no reino deste mundo, e ele trata as pessoas próximas a ele conforme esse coração pagão. Agora, quem é de Deus, não. Quem é de Deus tem o seu coração em Cristo, no reino de Deus, e trata as pessoas em volta dele correspondente ao reino de Deus. Eu queria que vocês guardassem isso. E quando nós comparamos as ações de um Nabucodonosor, de um Dario, dos inimigos dos rapazes, dos inimigos de Daniel, nós vamos ver que eles são exemplos de pessoas do reino pagão e que tratam os outros conforme essa verdade, conforme o coração deles, que está apegado ao reino pagão. E Daniel, quando Daniel reage a isso, e essa parte da reação que eu acho que não vai dar tempo de eu falar hoje, mas eu já quero que vocês pensem, quando Daniel reage a isso, junto com o Sadraque, Mesaque e Abednego, eles quatro mostram exatamente a reação de uma pessoa de Deus, e que se torna exemplo para nós hoje, porque hoje nós vivemos nas mesmas, apesar de vivermos tantos séculos depois, nós estamos num tempo diferente, uma outra cultura, mas tem uma coisa que permanece, que é o pecado e a graça de Deus. Isso não muda. A idolatria, o pecado, de certa forma, vai só mudando as culturas, mas a essência é a mesma. Os homens não mudam a essência, os homens são pecadores. De maneira que tudo que aconteceu lá, acontece aqui também. E nós devemos aprender com Daniel e com os amigos dele a como reagir a isso. E eu vou mostrar para vocês agora algumas características dos pagãos que o livro de Daniel nos apresenta nos 6 primeiros capítulos. E na medida que eu for mostrando essas características, eu quero pedir uma coisa para vocês. Eu quero pedir que você aplique isso à sua vida. Tá? Que você diga assim: será que isso está em mim? Será que eu estou padecendo disso? Isso está acontecendo no meu coração, nas minhas ações? Porque se estiver acontecendo em você, eu quero dizer para você que isso é pecado. Que você precisa tratar disso. Só que como é que você vai tratar disso? Pelo Evangelho de Jesus, na cruz de Cristo. Porque Jesus é a nossa cura. Nós, mesmo nós, cristãos, nós padecemos pelos nossos pecados, pelas nossas fraquezas, nós não somos perfeitos. E nós temos que lutar contra as nossas fraquezas, mas nós não lutamos contra as nossas fraquezas pelo nosso esforço, porque esforço humano não adianta nada, irmãos, quanto ao pecado. Nós só podemos lutar em relação às nossas fraquezas com fé em Jesus, olhando para a cruz de Cristo todos os dias. Então eu quero que vocês pensem. Eu vou agora fazer aqui apresentar uma análise, descrever para vocês algumas coisas que estão no coração dos pagãos e as ações deles. Eu quero que você pense, à medida que eu for falando aqui, isso está no meu coração, está acontecendo comigo essas coisas. Tá? Deixa o Espírito Santo agora, né, iluminar o seu coração. Ore para que isso aconteça. Vamos orar, irmãos, para que Deus, como o salmista, né? Sonda, meu Deus, e conhece o meu coração.
Prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Essa é a nossa oração, sempre que nós ouvimos a palavra de Deus, que nós lemos a palavra de Deus. Então vamos começar aqui. Eu começo com esse texto, porque esse texto, em muitos sentidos, é a base de tudo que nós vamos falar aqui sobre os pagãos. Nós temos um rei, e esse rei ele faz o seguinte: ele decide levantar uma grande estátua, é uma estátua assim muito chamativa, né? O texto diz aqui que a altura dela era de 60 côvados, a sua largura de 6 côvados, levantou-se no campo de Dura, na província de Babilônia. E era uma estátua de ouro. Era uma coisa muito grande, era brilhante, e ele levantou, então aquilo era obra dele, era obra de Nabucodonosor. E ele levantou para quê? Ele levantou, diz o texto, para reunir todos os seus oficiais. E aí, então, ele apregoou uma ordem dele, porque ele era o imperador. Ele apregoou por seu arauto, que era aquele homem que trazia a ordem do império, no versículo 4, que todos deveriam, especialmente aí, quando eles ouvissem então a música, que no versículo 6, que todos deveriam se prostrar e adorar. Se não o fizessem, eles seriam, quem desobedecesse essa ordem, seria lançado na fornalha ardente. Então, o que nós temos aqui, irmãos? Nós temos aqui uma estátua brilhante, gloriosa, gigante, produzida por um poderoso rei. E diz esse rei: adorem a estátua. E se alguém não adorar, eu mato. O que é isso aqui? Nabucodonosor é o típico pagão. O que é um pagão? O que é uma pessoa que pertence aos reinos pagãos? Uma pessoa que não é de Deus. Uma pessoa que está ligada apenas em Adão. Quando Adão caiu, ele trouxe isso para a humanidade. É uma pessoa que ela produz o próprio Deus. Ela produz o próprio Deus. Ela diz assim: isso aqui é o meu Deus. A Bíblia ela vai mostrar isso em outras partes, que quem produz o Deus é o idólatra. O idólatra que faz o seu Deus, é que pega lá a madeira. Antigamente, né, eles faziam muito isso. Hoje continua se fazendo isso, mas existem formas mais sutis de fazer isso. Mas no final das contas, ele pega a madeira, ou ele pega o material qualquer lá, o barro que for, e ele levanta um Deus, ele produz um Deus, e ele diz aqui: esse é o meu Deus, a quem eu vou me prostrar, diante de quem vou me prostrar e adorar e servir. É isso que ele está fazendo aqui. Então esse Deus vem da onde? Esse Deus vem da mente dele, do coração dele. No final das contas, na verdade, ele está dizendo assim: Deus tem que ser assim. E é esse Deus, conforme a minha vontade, que eu vou adorar. Se isso é verdade, significa que aquele que determina a divindade, aquele que determina o objeto da adoração, é o próprio adorador, ou seja, no final das contas, quem está sendo adorado, acima de tudo, é o próprio homem. O homem está dizendo assim: eu sou o padrão da verdade, eu que determino as coisas, eu sou Deus. É o velho princípio da serpente, quando a serpente atentou Adão e Eva, que disse: vocês serão como Deus, vocês serão os definidores, aqueles que vão conhecer o bem e o mal, aqueles que vão determinar o bem e o mal, vocês vão determinar tudo, vocês vão ser autônomos, vocês vão viver por vocês mesmos, independente de Deus. Então, quem vai reinar no coração de vocês é o eu, o eu. Aí nós chegamos no grande assunto que eu tenho tratado com vocês ao longo dessas exposições, que é a egolatria. O homem adora a si mesmo, o homem serve a si mesmo, o homem passa a ser padrão de si mesmo, padrão da sua verdade. E é o homem que determina quem vai adorar e como vai adorar, e produz então o seu Deus. Aqui nós temos, meus irmãos, o caso de uma estátua,
Mas isso acontece em todas as situações, quando o homem diz assim, a minha profissão é o meu Deus, ou essa pessoa é o meu Deus, a minha família é o meu Deus, ou o meu carro é o meu Deus, a minha casa é o meu Deus, meu dinheiro é o meu Deus. Enfim, ele determina o seu Deus. Ele produz o seu Deus e ele vai agora viver de acordo com o seu Deus. O próximo passo que ele vai ter, e é consequente, é isso que Nabucodonosor faz. Ou seja, Nabucodonosor, ele tem pessoas em volta dele, e no caso aqui ele é um homem muito poderoso, ele é o mais poderoso da terra, e o que ele faz então? Ele usa o seu poder para que as outras pessoas também adorem o seu Deus. Então não somente ele adora esse Deus que ele mesmo produz, mas ele agora quer que todas as pessoas adorem a este Deus, e ele então começa, já que ele tem essa capacidade, já que ele tem este poder, ele é um homem que detém ali o comando, ele começa a forçar as pessoas e ameaçar as pessoas a que adorem o seu Deus. No final das contas, quando ele diz assim, todos se prostrem diante desse Deus, na verdade, no final das contas, ele está dizendo, todos se prostrem diante de mim, porque eu sou aquele que determina a divindade e a minha opinião que tem que prevalecer, o meu eu tem que prevalecer sobre o eu dos outros, de maneira que os outros vão servir ao meu eu. Então, o que Nabucodonosor está querendo, no final das contas, é que todas as pessoas se submetam a ele, submetam seu ego inchado, idólatra, ególatra. Quando isso não acontece, ele então se revolta e decide matar. E ele fez isso com Sadraque, Mesaque e Abednego. Como Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostraram diante do Deus de Nabucodonosor, nem diante do ego dele, portanto, do seu eu, ele diz assim, eu vou matar vocês. E ele esquenta a fornalha. Vocês conhecem a história, né? Eu não vou ler aqui para nós ganharmos tempo, mas ele esquenta a fornalha 7 vezes mais e joga os 3 rapazes lá. Só não consegue matar porque Deus livra. Mas ele tinha decidido matar todos os 3. Ou seja, ele se torna um opressor, porque ele tem instrumentos para isso, ele é um governante, então ele manda matar aquelas pessoas. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. É isso que acontece o tempo todo. Seja com Nabucodonosor, seja com uma pessoa do povo, seja com um grande governante, seja com alguém simples que não tem poder nesta vida. Olha, nós vivemos numa guerra de egos, numa guerra da egolatria, onde cada ser humano diz assim, eu sou Deus. Eu vou usar aquela expressão antiga, né? O fulano diz assim para o ciclano, eu sou Deus, viu, ciclano? E tu me respeitas, e tu te submetes a mim. Só que o ciclano também se sente Deus. E o ciclano diz para fulano, não, Deus sou eu. E aí então, um começa, se eles têm o mesmo poder, se eles estão na mesma posição, eles começam a guerrear. Vai ter briga, vai ter confusão. Cada briga neste mundo que nós já observamos é guerra dos egos, é guerra de egolatria, porque um quer se impor ao outro. Agora, quando um é mais baixinho que o outro aqui, por alguma circunstância, ou é mais pobre, ou é empregado dele, quando ele está mais baixo que esse aqui, que é mais poderoso, começa a oprimir o menorzinho. Então isso está no mundo o tempo todo. É o ego sendo servido. Os homens, eles são ególatras. E porque eles são ególatras, então, ai daquele que desafia o seu Deus, que é o próprio ego. Então aí vai ter briga, vai ter guerra, vai ter confusão. Isso está por toda a humanidade. Isso está em todas as famílias, isso está em todas as sociedades, as empresas,
as repartições públicas, todos os lugares, todas as vizinhanças, todos os lugares. Todas as relações humanas padecem desse problema da idolatria, porque os homens se sentem irmãos, deuses, e eles querem, então, se impor sobre os outros, e aí vai ter confusão. Ou vai ter opressão, ou vai ter guerra. Essa é a primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês. Mas isso acontece, então, na Babilônia. Tá? Isso acontece na Babilônia. Tem uma outra coisa que o texto, aqui, esses 6 capítulos, ele vai mostrar para nós que acontece na Babilônia. E sobre isso, eu quero ler com vocês o capítulo 2. Vamos ler aqui o capítulo 2. E observe o que diz o capítulo 2. O capítulo 2, versículo 1. Diz assim: E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, Nabucodonosor teve sonhos. Capítulo 2 agora que eu estou lendo, verso 1, tá? E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, Nabucodonosor teve sonhos, e o seu espírito se perturbou, e passou-se-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os astrólogos, os encantadores e os caldeus, para que declarasse ao rei os seus sonhos, e eles vieram e se apresentaram diante do rei. Bom, a outra coisa que eu quero dizer para vocês, que está no coração dos pagãos, primeiro é a idolatria, né? Agora, é um medo. É um medo. E não importa que o homem seja poderoso. Esse homem, em algum momento, ele sente medo. Nabucodonosor, o homem mais poderoso, teve um sonho, e por causa desse sonho ele ficou apavorado, ele ficou com medo. Mas vamos ver outro exemplo aqui. Olhe comigo agora lá no capítulo 4, irmãos. Vai lá para o capítulo 4, por gentileza. Lá no capítulo 4, aliás, capítulo 4 não, desculpa, capítulo 5. Tem outro rei que aparece aqui, Belsazar. Aqui, o Nabucodonosor já tinha morrido. E o Belsazar, ele faz uma festa. Vocês lembram disso, né? Bora ler aqui o primeiro versículo. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus senhores e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebesse neles o rei, os seus príncipes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus príncipes, as suas mulheres e as concubinas. Observe o que está acontecendo aqui. Nós temos lá um rei Nabucodonosor, que eu mostrei para vocês que ele é ególatra, e ele oprime as pessoas que não adoram o Deus dele. E nós temos aqui um Belsazar que consegue fazer ainda pior. Ele também é ególatra. E o que ele faz na egolatria dele? Ele pega os utensílios do templo de Deus, que é uma coisa seríssima, irmãos. O templo, ele era o lugar em que Deus era adorado, e todos aqueles utensílios eram sagrados, eram santos, eram usados no culto. E aí o Belsazar, ele ousa pegar os utensílios que estão lá reservados, no tempo que Nabucodonosor trouxe-os de Jerusalém, e ele pega aqueles utensílios e traz para a festa dele, que é cheia de vinho, bebedeira, mulheres, prostituição, onde ali os prazeres estão soltos, os prazeres estão dominando, e ele traz as coisas da casa de Deus para usar na sua bebedeira e nos seus prazeres. Ele é como que ele estivesse dizendo assim: Deus para mim não é nada, eu faço o que eu quero, até com as coisas de Deus. É idolatria. Então o ególatra não somente ele produz o seu Deus, mas ele também zomba do Deus verdadeiro. Ele chega até a blasfemar, ele chega a não ter nenhum respeito por Deus, por sua palavra, por seu culto, por nada. E isso que existe neste mundo também. Mas agora observe, irmãos, ambos esses homens vão sentir medo. Medo. Nós lemos aqui que o rei Nabucodonosor, poderoso, ele tem um sonho e ele acorda com medo. E nós temos aqui este homem que está fazendo uma festa profana, usando as coisas de Deus no seu pecado, mas de repente o que acontece? Vocês conhecem a história, né?
Diz lá no versículo 5, leiam comigo o versículo 5, diz assim: na mesma hora apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal, na caiadura da parede do palácio real, e o rei via, eu estou lendo aqui o capítulo 5, verso 5, e o rei via a parte da mão que estava escrevendo. E olha o que acontece com ele agora. Mudou-se então o semblante do rei, os seus pensamentos o turbaram, a junta dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro, e gritou com força que se introduzissem os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores. Então, igualzinho o Nabucodonosor, e até pior, né? Porque aqui o Nabucodonosor ficou com medo, mas pelo jeito o Belsazar ficou ainda com mais medo, porque o pecado dele era pior ainda. E ele então estava com os joelhos tremendo, ele estava apavorado, ele estava angustiado. Acabou a festa, de repente ele ficou apavorado. E é interessante, irmãos, vejam só, outro ponto importante aqui, que tanto Nabucodonosor, quando ele está com medo, quanto Belsazar fica com medo também, ambos fazem a mesma coisa, eles buscam socorro em quem? Nos seus magos, na Babilônia. Eles buscam solução para o medo deles na Babilônia. Mas tanto Nabucodonosor lá não consegue, como Belsazar também não consegue achar paz nos magos da Babilônia. Vamos ver outro grande rei que também fica muito preocupado. Agora, lá no capítulo 6, nós temos Dario, irmãos. E Dario, no capítulo 6, a partir do versículo 16, leiam comigo, capítulo 6, versículo 16. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e lançaram-no na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. E assim por diante. Agora leiamos o versículo 18, irmãos. Então o rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi para a pressa à cova dos leões, e chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se aí o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então está aqui mais um rei poderoso, preocupado, com medo, não conseguiu dormir. No caso aqui de Dario é porque ele gostava de Daniel. E ele sabia que Daniel estava lá na cova dos leões, ele não queria que Daniel morresse. Ele não consegue dormir, ele tem uma boa cama, ele tem boa comida, ele tem uma casa, um palácio, mas ele não quer ouvir música, ele não quer comer, ele não dorme, porque ele está preocupado. Irmãos, a Bíblia está colocando aqui para nós que é típico dos homens pagãos, até dos reis, terem medo, preocupação e ficarem apavorados. E você percebe que todos eles têm medo, preocupação, porque eles não têm base, eles não têm a rocha que é o próprio Deus. Eles confiam em si mesmos, eles são ególatras, eles confiam no seu poder. Só que chega um momento que um sonho assusta o rei. Chega um momento que uma mão que escreve na parede e que ele já percebe que aquela mão traz o juízo de Deus, deixa ele com os joelhos batendo no outro de pavor. Chega um momento em que ele não pode livrar o seu melhor amigo é jogado na cova dos leões e ele não consegue dormir preocupado. Chega um momento em que todo o poder dele não pode lhe dar segurança, não pode lhe dar paz. O homem pagão, ególatra, orgulhoso, quando ele começa a pensar na morte, como era o caso ali da cova dos leões, ou no juízo, como era o caso de Belsazar, que a mão escreveu sobre o juízo, ou como no futuro, que era o caso do sonho de Nabucodonosor. Quando ele começa a pensar, o que vai acontecer comigo? O que vai acontecer com os que eu amo? O que vai acontecer depois da minha morte? O que vem depois da morte? Há um juízo de Deus? Eu sou mortal. Os que eu amo são mortais, eles vão morrer.
Quando ele começa a pensar nessas coisas, ele fica apavorado, ele fica com medo, ele não consegue dormir, ele não consegue comer. A festa acabou a festa de Belsazar. Ele estava lá bebendo, acabou a bebedeira, acabou o sexo, acabou os prazeres. O Dario não pôde dormir na sua cama fofinha de rei. Ele não pôde ouvir a boa música, ele não pôde comer as suas delícias de rei. Quando eles ficam apavorados, não dá para comer, beber, ter prazer. Por quê, irmãos? Porque eles não acham segurança neles próprios. A única segurança está em Deus. Eles buscam segurança nos magos, eles consultam os homens da Babilônia, eles consultam os seus especialistas, os seus sábios, mas eles também não conseguem ajudar, não conseguiram interpretar o sonho de Nabucodonosor. Os sábios não conseguiram dizer o que a mão estava escrevendo lá para Belsazar. Os poderosos de Dario traíram Dario, mentiram, enganaram, deixaram ele sozinho. Os poderes da Babilônia, da Pérsia, dos reinos desse mundo não trazem paz, mas pavor, preocupação, angústia, ansiedade, medo. Porque a Bíblia inteira diz que só o Senhor é a nossa rocha, só Cristo nos dá segurança. Só quando entra o Evangelho que entra a paz. O texto também vai dizer, e eu já disse para você semana passada que Daniel é um tipo de Cristo. Quando entra Daniel, entra a paz, porque Daniel é um tipo de Cristo. E Daniel é um homem sempre que está em paz, porque Daniel confia no Senhor. Ele consegue ter paz na cova dos leões, mas o rei não dorme na sua cama de rei, porque a Bíblia diz que os pagãos ególatras, isso não somente reis, mas cada homem, cada mulher deste mundo que não confia em Jesus Cristo, que não deposita a sua fé na rocha que é o próprio Deus em Cristo, mas é ególatra e se entrega a sua vida pecaminosa, vai chegar um momento em que ele vai ficar apavorado, porque ele não tem segurança em si mesmo e nos deuses da Babilônia. E esse medo, misturado com a idolatria, vai fazer com que ele se volte contra os seus próximos. Que é o que, por exemplo, aconteceu com Nabucodonosor lá quando ele teve um sonho. Quando ele teve o sonho, ele foi buscar ajuda dos seus magos. E como os magos não puderam fazer nada por ele, e ele começou a desconfiar que os magos estavam querendo enganá-lo, ele começou a dizer assim, olha, eu quero não somente que vocês interpretem o sonho, mas vocês digam o próprio sonho, vocês me contem o sonho. Mas como eles poderiam contar o sonho? Eles não sabiam. Tampouco eles iam poder interpretar, não é verdade? Mas então ele exige isso deles e começa a desconfiar deles. Vocês conhecem a história que está lá no capítulo 2, né? Exige isso deles e desconfia deles. E como aqueles pobres homens não conseguem fazer nada por ele, ele diz assim, então vocês vão morrer. O medo misturado com a idolatria, primeiro busca ajuda das pessoas, mas também se torna violento, se transforma, medo misturado com a idolatria, se torna perigoso com relação ao próximo. Pessoas cheias de medo, pessoas orgulhosas e medrosas, são pessoas raivosas, cheias de ódio, que brigam, que oprimem o próximo ou que entram em guerra com o próximo. Essas coisas se misturam e produzem todo esse tipo de calamidades neste mundo. Nós temos ouvido, por exemplo, só para dar um exemplo para vocês, de homens ditadores muito perversos. Tem uma característica deles, é que eles começam a desconfiar de todo mundo, começam a ficar com medo de todo mundo e começam a se tornar terríveis e mandar matar as pessoas porque tem medo. Esse tipo de situação, claro que um homem poderoso ele faz isso, mas isso está também no homem daí, normal, homens e mulheres deste mundo que não têm poder, mas que por causa do seu orgulho e do seu medo começam a se voltar contra os seus próximos e a ver os seus próximos como inimigos, até gente que gosta deles, até gente que não está contra eles. Isso está na Babilônia, meus irmãos, isso está nos reinos deste mundo. Outra característica, meus irmãos, que eu quero chamar a atenção de vocês,
eu ver ali, ainda tem tempo de eu falar? Vamos olhar de novo para o capítulo 6. Abra comigo aí o capítulo 6. Outra coisa que existe na Babilônia é a inveja. Já falei aqui, né? Idolatria, opressão, ódio, guerras, medo. E outra coisa que existe na Babilônia também é a inveja. E disso nos fala o capítulo 6. Então, no capítulo 6 diz o quê? Eu estudei com vocês, acabei de estudar há poucas semanas, até o mês de dezembro nós estudamos. Capítulo 6 diz assim: E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 príncipes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes príncipes desse conta, para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-los sobre todo o reino. Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Bom, irmãos, o que é que nós temos aqui? Nós temos aqui novamente, e eu queria que vocês guardassem isso, que a raiz de tudo é idolatria. O homem na sua idolatria quer ser servido, quer se impor aos outros, determina qual é o seu Deus, e é isso que está acontecendo aqui. No caso, o Deus aqui destes homens era o poder. Eles eram os homens da política, eles eram homens do poder. Então, o Deus deles, a idolatria deles determinou que o Deus deles era o poder. Quando Daniel cresce no poder, e o rei, Daniel se destaca, e o rei pensa em elevar Daniel acima de todos, aí eles veem o Deus deles ameaçado, o poder. Consequentemente, eles olham para Daniel com ciúme e inveja. Então, de onde vem o ciúme e a inveja? Vem da idolatria. Então, por exemplo, uma pessoa, ela tem um bem que o outro não tem. Se esse bem é idolatrado por esse outro que não tem, esta pessoa vai invejar o que tem o bem. Olha para o outro com inveja e com ciúme. Tem ciúme das pessoas, tem ciúme e inveja em relação às coisas e pessoas. E tudo isso vem da onde? Vem de que aquelas coisas que despertam inveja contra o próximo, despertam porque são ídolos, porque são postos como coisas sem as quais eu não poderei viver. Eu tenho que ter isso. Eu tenho que ter essa pessoa, eu tenho que ter essa coisa, então eu fico enciumado ou invejoso. Porque aquela pessoa ou aquela coisa é o ídolo. E quem determina que é o ídolo? O ego. Porque o ego, como nós vimos no caso de Nabucodonosor, é ele quem produz os ídolos. E aí a inveja vai gerar um monte de coisa ruim. A inveja, ela é... O livro de Provérbios, irmãos, coloca a inveja numa categoria muito perigosa. A inveja, como neste caso aqui, ela vai gerar o assassinato. Ela vai gerar a conspiração. Ela vai gerar as conferências para o mal de Daniel. Ela vai gerar as mentiras e as falsidades e as manipulações. Porque aí entra a questão do jogo político, da manipulação que eles fazem ali. Vocês conhecem a história em que eles mentem para o rei, jogam isca para o orgulho do rei, que também é outro ególatra, né? E diz assim, rei, vai ser um mês aí que as pessoas só vão poder pedir as coisas para ti, né? Que coisa, tu vais ficar ainda mais importante do que tu já és. E o rei aceita, assina na hora aquele decreto, e ele também é orgulhoso, né? Por isso que ele assina, e os homens manipulam o orgulho do rei, e mentem para o rei, e inventam mentiras, enganam. E depois que o rei assina, eles vão lá olhar para Daniel, ver se Daniel está orando, e ele fica observando Daniel. E veja aí a zombaria com a oração, lembra? Eles não respeitam Deus, eles não respeitam a oração,
Ele não respeita, eles estão só querendo o poder. E quando Daniel ora, eles voltam para o rei e dizem assim, olha, ele está lá orando, rei, ele não se importa contigo. Tudo mentira, tudo manipulação. Hoje nós ouvimos falar muito em tempo de redes sociais, de comunicação rápida, nas fake news. E vocês sabem o que as fake news fazem, né? Qualquer um de nós nesses dias sabe como elas produzem morte e destruição, mas elas são usadas por pessoas malignas porque querem prejudicar alguém, porque querem manipular a sociedade, porque querem o poder. O mundo não mudou. O mundo está aí, meus irmãos, cheio dessas invejas, ciúmes, egolatrias, mentiras, falsidades, manipulações. Tudo isso é coisa de pagão. É coisa de homens deste mundo que não amam ao Senhor. E a relação que essas pessoas, por causa dos seus ídolos, vocês percebem que é um padrão aqui em todos esses casos? Tanto que Nabucodonosor, quando ele faz o ídolo, ou quando ele fica com medo, ou Belsazar, quando a mão aparece e ele está lá zombando de Deus, mas de repente ele fica apavorado. E como agora os invejosos, a relação deles com o próximo, gerada pela idolatria, é uma relação de briga, opressão, engano, maldade. É uma relação de perversidade. Uma relação em que eu oprimo o próximo, eu manipulo o próximo, eu traio o próximo, eu minto para o próximo, eu ajo de maneira que o próximo seja prejudicado. Ou eu produzo opressão, guerra, ou eu produzo algum resultado maligno contra o próximo. Eu quero pedir para os meus irmãos nesta noite que vocês avaliem se não existe alguma coisa parecida nos seus corações e nas suas ações. Tá? E eu quero dizer o seguinte, que isso não é de Deus. Você não vê isso em Daniel e nos seus companheiros. Você vê isso nas pessoas de Babilônia, nas pessoas da Pérsia, nas pessoas dos reinos pagãos. Mas em Daniel, você vê algo totalmente diferente. E nos amigos dele, mostrando que eles são do reino de Deus. Eu vou parar por aqui hoje, irmãos, pedindo para vocês pensem, avaliem as suas vidas, avaliem os seus corações e percebam se não há raiz de idolatria no seu coração, se você não está pressionando o seu próximo, tentando se impor, manipulando ou oprimindo alguém de alguma maneira, se você não está guerreando contra o próximo, se você não está invejando, mentindo, sendo falso em algum sentido. Se essas coisas não estão sendo geradas no seu coração, porque você nisso, você está adorando a si mesmo e está esquecendo de Cristo, de Deus, do verdadeiro Deus. Mesmo nós cristãos, irmãos, lutamos contra essas coisas. É por isso que eu quero que vocês pensem. Primeiro pense na qualidade do seu cristianismo, na qualidade da sua vida com Deus. Você está lutando contra essas coisas? Ou você está deixando essas raízes? Nós até lemos lá em Hebreus, raiz de amargura crescer no seu coração. Analise a sua vida e pense, compare e veja. Eu quero dizer aos meus irmãos, se isso está acontecendo no seu coração, em algum sentido, é preciso com urgência você se voltar para Jesus Cristo. Você se voltar à cruz de Cristo. Porque, meus irmãos, Jesus mata o pecado.
Mas se Jesus não mata o pecado nos mata. O pecado nos destrói. Hoje eu quero lhes dizer que Cristo Jesus, semana que vem nós vamos entrar e olhar para Daniel, olhar para os seus companheiros e ver como eles reagiram diante de tudo isso, tá bom? Eu citei aqui vários casos e vários pecados e várias situações terríveis, e nós vamos ver como Daniel reagiu diante de tudo isso. Ele é um grande exemplo para nós. Nós vamos estudar isso mesmo de manhã que vem e à noite. Mas eu quero que você pense agora já, se isso está no seu coração, vá a Deus e se arrependa e diga: Senhor, isso não é. Se eu sou um crente, se eu fui lavado pelo seu sangue precioso, se eu te amo, Senhor, isso não é próprio de um coração que te ama. A idolatria não pode ficar no meu coração. A opressão, a manipulação do próximo não pode ficar no meu coração. A briga, as guerras, o ódio não pode ficar no meu coração. A inveja, o ciúme, a falsidade, a mentira, o engano não pode ficar no meu coração. Senhor, eu quero suplicar que o Senhor me perdoe e me dê graça para vencer essas coisas. Me mostre o seu amor. Irmãos, vocês lembram que o Evangelho nos ensina? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olhe para a cruz de Jesus e pense em Cristo agora. Como ele é totalmente diferente disso. Como ele veio nos servir, nos amar, nos salvar naquela cruz, porque Deus é amor. Medite no amor de Deus. E na medida que você meditar no amor de Deus, você vai vendo que essas coisas vão sendo derretidas, destruídas pelo amor de Deus. Porque você vai vendo, irmãos, que Deus é maravilhoso. Que Deus é amor. E que eu devo amá-lo e servi-lo. E na medida que eu fizer isso, eu vou me tornando parecido com Daniel. A gente vai estudar mais na frente, na semana que vem. Mas é preciso arrependimento nessa noite. É preciso nós nos voltarmos para Deus e pedirmos ao Senhor: me liberta de todas essas coisas terríveis que são do reino da Babilônia, não do reino de Deus em Cristo Jesus. Quero só encerrar dizendo o seguinte: quando você lê o Sermão da Montanha, você vê que o que Jesus ensina no Sermão da Montanha é o oposto de tudo isso que eu falei para vocês aqui. Jesus ensina que Deus vem e nos salva pela graça. E ele ensina que a partir do momento que ele nos salva pela graça, ele nos faz o que, irmãos? Pacificadores, misericordiosos e aqueles que buscam a justiça. Então que Deus opere isso entre nós e seu Filho Jesus. Amém. Vamos orar, vamos pedir a sua graça. Ó Senhor, nós passamos aqui hoje à noite estudando, Senhor, ainda que brevemente, tendo estudado 6 capítulos já de Daniel, estudando esses exemplos terríveis de idolatrias, de pecados, de maldades que existiram e que existem hoje nos reinos pagãos, Senhor. Senhor amado, o que houver semelhante a isso entre nós, no nosso coração, qualquer raiz, Senhor, desses pecados, dessas idolatrias e dessas guerras e maldades, invejas, ciúmes, ó Senhor, pedimos que o Senhor trate disso agora em cada alma, em cada coração. Se alguém aqui neste lugar ainda não é um cristão verdadeiro, ainda não pertence ao reino dos céus, que o Senhor traga arrependimento, que o Senhor traga conhecimento de Cristo, do Evangelho, e transforme e mude esse coração. E aqueles que já te conhecem, Senhor, mas têm sentido esses tipos de debilidades na sua alma, alguma inveja, algum ciúme, algum sentimento de amargura, de guerra, algum sentimento de querer oprimir o próximo, ou se vingar, ou qualquer coisa assim, Senhor, traga sobre nós hoje à noite o arrependimento, Senhor, dos nossos pecados. E pela graça do seu Espírito Santo, em Cristo Jesus, nos dá vitória, Senhor, sobre toda essa coisa tão maligna que é o pecado, e nos enche do fruto do seu Espírito Santo, em Cristo Jesus,
do amor, da paz, da alegria, da longanimidade, da benignidade, Senhor. Todo medo, todo pavor, toda angústia, toda inveja, todo ódio, toda opressão sejam substituídos, Senhor. Sejam mortificados e sejam substituídos pela santidade, pela piedade, pelo amor, por tudo que vem do Seu Espírito Santo, Senhor, para que nós possamos, te amando, amar o próximo e glorificar o Seu nome nas nossas vidas, sendo súditos de um novo reino, o reino dos céus. Em nome de Jesus, que assim seja, ó Deus Todo-Poderoso. Amém e amém. Deus nos abençoe, meus queridos irmãos. Convido vocês agora a nós lermos o trechozinho da nossa confissão.